A primeira pessoa que teve um encontro com a esperança viva, ela se encontra no capítulo 5 de Marcos 25. Diz o seguinte, diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos. Contudo, tendo despedido o que tinha, tudo o que possuía, sem nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, e tendo ouvido a fama da esperança, ou seja, de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar na esperança, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhes seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo consia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa primeira pessoa aqui que teve um encontro com a esperança viva, imagine, irmãos, o texto diz que essa mulher, ela tinha alguns problemas. E alguns outros textos mostram que essa mulher havia 12 anos que ela estava com essa hemorragia. 12 anos com o problema. 12 anos tendo que se expor a homens, a médicos. 12 anos sem poder abraçar ninguém, considerada-se, ou as pessoas consideravam ela uma pessoa imunda, uma pessoa pecadora. 12 anos investindo aquilo que tinha, ou que tinha conquistado ao longo da sua vida, e não resolvendo nada, pelo contrário, indo a pior. E aí um dia, ela ouve sobre essa esperança, sobre a esperança viva, e ela pensa consigo mesma: se eu apenas tocar nessa esperança viva, eu vou ser curada. Eu quero dizer para você, se você pensar nisso essa noite, se você apenas tocar nessa esperança viva, você vai adiantar, ou vai dar um grande passo em direção ao seu milagre. Essa mulher estava constantemente perdendo o que tinha. Quanto mais ela gastava, mais ela ficava ruim. E ela apenas ouviu falar dessa esperança. Ela ouviu falar de Jesus. E algo dentro dela acionou aquilo que nós chamamos de fé. E eu quero que você essa noite, tanto você que está em casa, você que vai nos assistir, enfim, você que está aqui, pense consigo mesmo: o que precisa na sua vida da esperança, Cristo. Porque se você colocar a sua fé nessa esperança, a sua vida pode mudar hoje. Essa mulher foi transformada de tal maneira que essa esperança que ela ouviu ali passar diante dela, ela teve que tomar uma atitude e ter algumas decisões naquele momento, o qual ela pensou: ali está indo a esperança que eu preciso. Durante 12 anos a esperança dela estava no seu dinheiro. Durante 12 anos a esperança dela estava no médico. Durante 12 anos a esperança dela estava em ela mesma resolver os problemas dela. E essa noite eu quero que você coloque por terra todas as condições que você tomou por conta própria e colocar a sua confiança no Cristo vivo, na esperança viva. Porque ela passou 12 anos investindo naquilo que ela confiava. E daqui a pouco ela escuta sobre a esperança viva, e a esperança viva está passando ali perto dela, e ela vai ter que quebrar algumas barreiras na vida dela. E essas barreiras, irmãos, talvez muitos aqui ou muitos que estão em casa vão ter que quebrar também. Para poder ter um contato com a esperança viva, algumas barreiras vão ter que ser quebradas. A primeira barreira é a barreira da incredulidade. Uma pessoa que passa 12 anos investindo dinheiro, confiando em médicos, ela está desacreditada em muita coisa.
ela está incrédula na religião, ela está incrédula, embora esteja ali vivendo num ambiente, digamos assim, que confia em Deus, embora ela esteja num ambiente onde as pessoas buscam a Deus, ela está sem fé, mas ela vê a esperança dela caminhando. Ela vai agora ter que tomar essa decisão de quebrar essa barreira. E essa decisão ela quebra dentro dela. E essa decisão tem que ser quebrada dentro de qualquer um essa noite. É dentro que está essa barreira, a barreira da incredulidade. A segunda barreira que ela vai ter que quebrar também é a barreira da rejeição. 12 anos sendo rejeitada. E ainda mais, alguns discípulos, talvez em outros textos, eles falam, olha, tem muita gente aqui. Imagina uma pessoa, irmãos, que é considerada imunda, uma pessoa que é considerada pecadora, uma pessoa que é considerada a exclusa. Ela agora tem que estar ali, no meio daquela multidão. E quando ela se coloca no meio daquela multidão, imagina as pessoas olhando para aquela mulher. E ela vai ter que quebrar essa barreira, a barreira da rejeição. E quando ela quebra essa barreira da rejeição, agora ela tem a barreira da multidão. Ela vai ter que atravessar uma multidão, ela vai ter que pedir licença. Não sei se todos aqui andam de metrô, vão no centro de São Paulo de ônibus. Você, para entrar no trem, tem que se espremer, pedir licença. Imagine, irmãos, imagine essa mulher entrando no meio daquela multidão e as pessoas olhando para ela. É aquela que está vazando sangue, vamos deixar, né? A barreira da rejeição, a barreira da multidão, e ela vai ao encontro da esperança dela, e de repente ela pega e toca na esperança. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que na mesma hora ela fica curada. Então, irmão, se você quebrar essas barreiras essa noite, a barreira da incredulidade, que você possa crer que Cristo é a esperança para a sua vida. Que você possa quebrar essa barreira da rejeição e saber que Cristo, Ele não te rejeita, porque Ele é a esperança viva. E você tem que quebrar a barreira da multidão e não se importar com o que essa multidão vai falar se você tomar uma decisão por Cristo. Essas barreiras têm que ser quebradas para que os milagres aconteçam na nossa vida. Sabe por quê? Porque a esperança viva continua sendo Cristo. Ela está viva, essa esperança. Cristo está vivo em nossas vidas. E se Cristo estiver vivo dentro de você, essa noite a sua vida vai ser transformada por essa esperança viva. A partir do momento que ela toca nessa esperança, a Bíblia diz que ela no mesmo instante ficou curada. Se você tiver fé essa noite de tocar nessa esperança, de se aproximar dela, como essa mulher, você pode ser curado de muitas coisas. Pode ser curada da incredulidade, da rejeição, da multidão que vai ficar olhando diferente, porque você se colocou à disposição da esperança viva, e até mesmo da saúde. Se você colocar a sua fé na esperança viva, para o seu casamento, para a sua família, para o seu filho, para a sua filha, enfim, para os seus propósitos de vida, estiver alinhado com a esperança viva, você pode ter certeza de que Ele, a esperança viva, vai continuar viva na sua vida. Essa primeira pessoa teve contato com a esperança, num dos momentos mais difíceis da vida dela. E por mais que nós não passamos por momentos difíceis hoje, um dia nós vamos passar, assim como todo mundo passa por momentos bons e momentos difíceis. Mas o importante é saber que em meio às dificuldades, a esperança está viva. Eu quero dizer para você essa noite, que assim como a esperança passou perto dessa mulher, que estava há 12 anos sofrendo, 12 anos perdendo sangue, 12 anos perdendo as próprias forças, 12 anos sem poder abraçar ninguém, 12 anos tendo que se expor. Imagina, irmão, que sofrimento. Aí eu vou fazer uma pergunta que você não precisa responder. Você vai ficar sofrendo até quando? Se você tem uma esperança viva aqui hoje, essa noite. Que você coloque a sua vida nas mãos dessa esperança viva. A segunda pessoa que teve um encontro com a esperança viva, diferente da mulher que teve a restauração da sua saúde, a parte física. Agora essa pessoa, ela vai ter o encontro com a esperança viva, mas ela tem a cura para a alma dela.
E essa pessoa foi transformada de uma maneira íntegra, de uma maneira simples. E a maneira que essa pessoa foi restaurada por Deus é uma das maneiras que hoje as pessoas precisam para ser restauradas por Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 19 de Lucas. É uma história onde todos nós conhecemos, mas tem algo muito importante aí. Lucas capítulo 19 vai falar da história de Zaqueu. O capítulo 19 até o verso 10 diz assim a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava a esperança a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era a esperança, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando a esperança chegou naquele lugar, desceu depressa, quando a esperança chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria a esperança. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então a esperança lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O encontro desse pequeno homem com a esperança viva mudou a vida dele. Esse pequeno homem tinha algumas dores, algumas dificuldades a serem quebradas. E talvez algumas dessas dores sejam as dores de alguém aqui essa noite, ou até mesmo alguém que esteja nos assistindo em casa. Este homem de pequena estatura, ele tinha algumas dores, eu vou falar elas aqui. Primeiro, ele era escravo de Roma. Ele trabalhava para Roma e cobrava impostos a mais. Ele se achava no direito de cobrar impostos a mais, como publicano, que era a mesma profissão de Mateus. E aí então, praticamente ele era escravo de Roma, porque fazia também coisas ilícitas. E talvez essa noite aqui, pessoas estão escravas de muitas coisas e precisam ter um encontro com a esperança viva. Ele tinha riquezas ilícitas. Sabe, irmãos, de tanto cobrar impostos a mais, esse homem tinha riquezas ilícitas, ou seja, roubo. E talvez essa dor dentro dele estava afetando de tal maneira que quando ele tinha a oportunidade de ver a esperança viva passar, ele não perdeu. Pessoas que têm essa dificuldade precisam ser libertas. Este homem também sofria de rejeição. Embora ele fosse um homem rico, embora ele pudesse ser o maioral dos publicanos e rico, como a Bíblia diz, ele sofria por rejeição. Porque, irmãos, quando alguém faz alguma coisa errada, e tem alguém que serve a Deus ali, certinho, essa pessoa que serve a Deus, que é temente a Deus, ela não vai querer estar com aquele que faz as coisas erradas. Ela não vai querer estar com quem rouba, porque se estiver junto, vai preso na hora da batida. Ela não vai querer estar junto nos momentos que aquela pessoa que é do mal está fazendo coisas erradas, não vai querer estar junto. Então, esse homem sofria porque as pessoas talvez ficavam até murmurando nos cantos, chamando ele de ladrão, chamando ele de impostor, chamando ele de aproveitador, porque estava sobre serviço romano.
E esse homem sofria com isso. Ninguém gosta de mim porque eu sou assim, eu sou assado. Esse homem também tinha uma das dores que era a solidão, por causa do seu trabalho, talvez. Ele sabia que era pecador e era baixinho. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz que esse homem, ele percebeu que ali havia de passar a esperança viva. E quando ele soube que essa esperança viva havia de passar por ali, ele procurou ver quem era essa esperança. Porque essa esperança estava fazendo muitos milagres. Essa esperança estava curando, estava expulsando demônios, estava libertando pessoas, estava restaurando famílias. E talvez na mente dele ele teve essa curiosidade: quem é essa esperança? Eu quero ter um contato com essa esperança, eu quero ver se isso é verdade. E o meu desejo essa noite é que você também desperte esse desejo de ter essa curiosidade, de experimentar e ver quem é essa esperança. E essa esperança para você e para mim e para qualquer pessoa é Jesus Cristo. E essa esperança está viva. E eu quero dizer para você que há essa curiosidade de querer ver quem é essa esperança, de gerar nele o sentimento de correr para ver essa esperança. E se você quer ver essa esperança nessa vida, eu aconselho você a correr, e correr bem rápido para se encontrar com essa esperança. Ele também subiu a uma árvore. Sabe por quê, irmãos? Imagina a fama dessa esperança. E a multidão também estava apertando Jesus. E a Bíblia diz que esse homem era pequenininho. E sabe, hoje muitas pessoas se acham pequenas, se acham indignas de estar na presença da esperança. Mesmo que você se senta pequeno na presença da esperança, essa esperança pode olhar para você e dizer: ó, eu quero passar na sua casa. Eu quero estar com você. Foi o que a esperança disse para Zaqueu: Zaqueu, eu estou vendo você aí, você se destacou porque você teve o interesse de saber quem eu sou. E se você tivesse interesse de saber quem é essa esperança vai querer estar com você todos os dias na sua casa, na sua família, nos seus projetos, enfim, em toda a sua vida. Mas basta você se disponibilizar. E ele também teve que quebrar a barreira da multidão. E essa noite, se você ouvir a voz do Senhor e quebrar a barreira da incredulidade, quebrar a barreira romana, porque ele era escravo de Roma, imagina esse homem pensando na cabeça dele: o que será que vão pensar de mim os romanos se eu tomar uma decisão de ver quem é essa esperança? Imagina o que vão pensar os romanos agora que eu decidir dar metade do que eu tenho aos pobres, e ainda mais, todo o dinheiro que eu peguei ilicitamente eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que causou isso, irmãos? O encontro dele com a esperança viva. E se você essa noite se encontrar com a esperança viva, a sua vida vai mudar de uma maneira tal, igual como a de Zaqueu. Porque a esperança viva, ela transforma de dentro para fora. Este homem que estava ali para saber quem era essa esperança, não imaginava o que essa esperança sabia dele. E eu quero dizer para você que essa esperança, que é Jesus Cristo, essa esperança viva sabe mais de você do que você mesmo. E sabe tudo que você sofre, sabe todos os seus problemas que você viveu até agora, e sabe tudo que você vai viver daqui para frente. Então eu te aconselho a correr, e correr rápido, em direção da esperança viva que é Cristo, sem demora. Este homem foi transformado, e a Bíblia diz que o resultado desse encontro, o resultado dessa curiosidade, foi que a esperança pediu para ficar na casa dele. E essa noite, essa esperança pede para ficar na sua casa. Você que está assistindo, essa esperança quer ficar na sua casa, e essa casa é o seu coração, o templo de Deus. E se você aceitar com alegria, o seu coração vai mudar, sua casa vai mudar, sua vida vai mudar. A Bíblia diz que Zaqueu o recebeu com alegria. E quando a gente recebe Jesus como essa esperança viva, a gente deve ficar alegre. Sabe, irmãos, aqui a Bíblia está dizendo que algumas pessoas, no versículo 7, diz o seguinte, do capítulo 19 de Lucas: todos os que viram
isto, murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Além de aquele pequeno homem achar que era indigno, algumas pessoas que estavam ali também acharam que ele era indigno, por ser um pecador. Agora eu vou dizer para você essa noite que nem que você se ache indigno, essa esperança vai ao seu encontro. Nem que você se acha, enfim, desqualificado para estar na presença da esperança e receber em sua casa, eu digo para você essa noite, receba com alegria essa esperança viva que é Cristo. O resultado de tal curiosidade mudou o coração de Zaqueu. Não se importem com as pessoas que vão falar, ou que vão tentar parar você de tomar essa decisão, ou até mesmo você, agora, neste momento. Eu digo para você que você precisa tomar uma decisão com Cristo, e viver a sua vida com essa esperança viva dentro de você. E talvez você aí dentro de você está se mexendo, algo dentro de você dizendo como isso pode ser possível. E eu vou dizer, você precisa apenas correr para essa esperança viva. Apenas corra e se coloque lá, para que ele possa te ver. E quando ele recebeu em sua casa, o versículo 8 diz, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? O homem que tinha um coração impostor, um coração ilícito, um coração defraudador, coração, tá? Aquilo que nos rege, né? Coração, onde está todos os nossos sentimentos ali guardados, onde praticamente nós expressamos todas as nossas atitudes. Deus pega, envia a esperança viva na terra, e essa esperança viva agora muda o coração de Zaqueu. E se cumpre a Escritura, que diz que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. E aí Zaqueu pega e se levanta, Senhor, eu vou doar. Sabe, irmãos, mais importante que o dinheiro, mais importante que as riquezas, aquele homem entendeu que era estar na presença da esperança viva. Mais importante que todas as riquezas, tudo que ele tinha pegado de alguém, era ele estar com essa esperança viva dentro dele, e foi o que aconteceu. E você precisa deixar essa esperança viva entrar no seu coração, para mudar a sua mentalidade, mudar o seu coração. Ele decidiu doar metade dos bens dele aos pobres. Quem que faz isso, gente? Hoje, nos dias que nós vivemos, quem faz isso? Aquele que roubou a vida toda, agora não vai querer ficar na pobreza, não vai querer dividir. Só quem tem um encontro com a esperança viva, decide abandonar todo aquilo que está ao redor dele, que faz parte do pecado. Só quem tem um encontro com a esperança viva, é que vai tomar a decisão de pegar o que tiver em casa, que é ilícito, e jogar fora. Só aquele que tem um encontro com a esperança viva, vai experimentar a mudança de coração. Ele também decidiu restituir as pessoas lesadas. E não foi qualquer restituição, não, foi 4 vezes mais. Como um pedido de desculpas. Mas hoje, se você tiver um encontro com a esperança viva, você vai pedir perdão 4 vezes mais. Você vai pedir desculpas, enfim, você vai achar uma maneira de restituir ou restabelecer amizades, restabelecer casamento, restabelecer relacionamento. Você vai pedir perdão 4 vezes mais, ou alguém vai pedir perdão para você 4 vezes mais, quando tiver no encontro com a esperança viva. E aí então, Jesus, que é a esperança viva, disse, no meio de todo aquele povo, hoje houve salvação nesta casa.
o encontro desse homem com a esperança viva, ele tinha só uma curiosidade. Desperte em você a curiosidade em querer saber quem é Jesus e comece a ler a sua Bíblia. Desperte a sua curiosidade de saber o que Jesus Cristo pode fazer na sua vida, começando a ler a Bíblia, começando a orar, começando a jejuar, e você vai ver sua vida transformada. E aí Jesus Cristo disse àquele povo que estava ali: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veja que na mulher enferma, a restauração dela foi física. Agora, Jesus está restaurando a alma desse homem. Embora aquela mulher também, teve uma restauração emocional, uma restauração física, uma restauração espiritual de quem era Deus, ela teve tudo isso. E essa noite, Jesus, que é a esperança viva, quer restaurar o seu relacionamento com todo aquele que está perdido. E ele disse algo, que este também é filho de Abraão, o pai da fé. Eu quero dizer para vocês essa noite, tanto você que assiste em casa, ou vocês que estão aqui essa noite, é preciso diariamente a gente ter um encontro com essa esperança viva. E a terceira pessoa, ela não só teve um encontro com a esperança viva, mas ela tinha um relacionamento amigável com a esperança viva. Mas sabe, irmãos, esse texto, eu quero compartilhar com você, ele mostra para nós algumas palavras de Jesus, algumas palavras dessas pessoas que tinham um relacionamento com ele. E eu quero que você abra sua Bíblia aí no capítulo 11 do Evangelho de João. E acompanha comigo algumas leituras. Pedir que você fique bem atento aos textos. E aqui a transformação foi em diversos aspectos. Aqui o texto do capítulo 11, ele vai falar sobre a história de Lázaro, quando ele estava enfermo. Marta e Maria enviam mensageiros a falarem com a esperança viva, porque elas tinham em família um relacionamento com a esperança viva. A Bíblia diz, a partir do verso 1, que Lázaro estava enfermo, e aí a sua irmã Maria e Marta estavam em Betânia, e aí então, essa mesma pessoa foi quem enxugou os pés de Jesus, e colocou ali um perfume. Elas pegam e mandaram, lá no versículo 3, dizer a Jesus, ou seja, dizer à esperança viva, que aquele a quem ele amava estava enfermo. As dores dessas mulheres era ver aquele irmão doente, ver a pessoa a quem amava, passando por um momento difícil, e se sentir incapaz de resolver aquele problema. Incapacidade. Muitas vezes a gente tem esse sentimento. Eu me sinto incapaz de resolver o problema de outra pessoa, e vou recorrer a quem? E aqui está um segredo, irmãos: quando nós não conseguimos resolver as coisas, nós precisamos de todas as maneiras levar aquele que resolve, que é a esperança viva, Cristo. Mas essas pessoas aqui, elas tinham um relacionamento com essa esperança viva de amizade. E a Bíblia diz que a esperança viva amava-os. E sabe, irmãos, hoje essa esperança viva nos ama. E tem muitas pessoas aqui que têm um relacionamento com essa esperança viva. Mas para o final aqui vocês vão ver que apenas saber que essa esperança viva nos ama, e apenas ter um relacionamento com ela não é o suficiente. É preciso crer na esperança viva. A Bíblia diz que esse homem, no verso 17, estava já ali, diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias.
E então, Marta e Maria provavelmente estavam de luto, como diz o verso 19, até o verso 21, 22, olha só. Quando soube que muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para o consolar, ou seja, elas estavam de luto a respeito do sermão, Marta soube que vinha a esperança. E quando ela soube que a esperança estava vindo, ela saiu ao seu encontro. Porém, Maria ficou sentada em casa. E depois que disse, pois, Marta, a esperança, no verso 21, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido, meu irmão. E aqui há algumas dores, luto, que é tristeza, que é aquele sentimento de impotência, mas a fé delas estava ali embasada na esperança viva como amigos, e sabendo quem era Jesus, porque anteriormente aquela que enxugou-lhe os pés, teve um relacionamento ali com Jesus no sentido de cura emocional, de restauração da vida espiritual. Elas bem sabiam com quem estava falando, e elas se lamentam para a esperança. E ela diz, olha, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Só que as palavras que saíram da boca da esperança foi diferente. Porque nesses momentos, quando a gente está triste, ou passando um momento difícil, ou perde alguém, a gente simplesmente não tem palavras, e não há palavras que nos consolem. Esta é a verdade. Pode vir qualquer pessoa que fale qualquer coisa, não é o suficiente, porque a dor é grande. Mas aí então, a esperança viva, ela diz quando foi noticiada, no versículo 4, a esperança disse que esta enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. Uma primeira resposta daquele que o ama é que há vida nele. E ainda que aquela pessoa fosse para a eternidade, ainda assim era para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. A esperança viva também disse claramente aos seus discípulos no versículo 14, Lázaro morreu. Deixou bem claro, olha, houve um óbito. Esse homem morreu literalmente. E aí então, essa esperança viva disse no versículo 15, isso aconteceu para que vocês creiam. Mas crer no quê, pastor? Em todas as palavras que Jesus Cristo já tinha dito anteriormente, que Ele era o dono da vida. Jesus Cristo já tinha falado para os discípulos que Ele veio para dar vida em abundância. Jesus Cristo já havia falado que Ele era a própria vida, e Ele é que dava a vida dEle em favor das suas ovelhas. E Jesus Cristo disse, olha, eu vou ressuscitar no último dia, eu sou o dono da vida, é eu que dou, é eu que tiro e pronto, acabou. Literalmente, Jesus já havia falado essas palavras para eles. E aqui no versículo 15, no finalzinho dele, ele diz, olha, é para que vocês possam crer, por isso que está acontecendo isso, e vamos até lá. Aí, mais para frente, no verso 23, as palavras da esperança diz para aquelas mulheres que clamaram para ele, disse para ele o seguinte, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E aí então a esperança viva declarou-lhes, teu irmão há de ressurgir. Olha, irmão, essas palavras. Primeiro, Jesus Cristo diz no verso 4, essa doença não é para a morte. Depois ele diz, morreu, mas é para vocês crerem. E agora ele diz para as mulheres, ele vai ressurgir. Que confusão faz na nossa cabeça essas palavras. Mas sabe quem estava falando aqui? A própria esperança. Porque aquelas mulheres não tinham mais esperança, já estava 4 dias. Elas não tinham mais esperança, já tinha contratado as mulheres para chorar, já tinha contratado o funeral, já estava tudo pronto, tudo feito, e cada um para a sua casa, e elas estavam só se lamentando. E talvez muitas pessoas essa noite estão apenas se lamentando, mas eu quero dizer para você essa noite que há uma esperança em Cristo. E essa esperança está viva. E aí no verso 25, Jesus Cristo diz para aquelas mulheres o seguinte, diz o verso 25,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? E essa talvez seja uma das perguntas que a gente precisa fazer diariamente para nós. Se nós cremos de verdade na esperança viva que é Cristo, se nós cremos que Ele é a ressurreição, se nós cremos verdadeiramente que Ele é a vida, e nele está a vida, e Ele pode dar e Ele pode tirar a vida, e ainda quem crer nele, ainda que morra, vai viver. Você crê nisso? Ele tem que ser essa esperança, irmãos, porque daqui para frente, nós vamos ter que passar talvez momentos difíceis, mas o que nos garante chegar até o fim, é crer que nós temos a esperança viva dentro de nós, que nós temos esse Jesus Cristo. E aí então, algumas pessoas que estavam duvidando dele, no verso 39, e no verso 40, as palavras da esperança viva, foi o seguinte: embora as pessoas que estavam ali estavam desacreditadas, ele disse, tirai-me a pedra. E aí a Marta disse, o irmão está morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E a esperança viva disse, não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? E aqui é algo importante, irmãos, se cada um de nós crer de verdade na esperança viva, nós veremos a glória de Deus, em todos os aspectos da nossa vida. Sabe, irmãos, o que mais te aflige nesse momento, se você crer na esperança viva, você vai ver a glória de Deus na sua vida. E ele diz, no versículo 43, aqui quem está falando é a esperança que está viva. Lázaro, vem para fora. Isso aqui é fenomenal para nós, gente, porque aqui Cristo está mostrando o seguinte para os discípulos dele, para toda aquela multidão e para todas aquelas pessoas incrédulas, que é o seguinte: eu sou o dono da vida, e é eu que mando nela, então, vem para fora. Eu quero dizer para você aí essa noite, que está sentado ou está assistindo em casa, talvez pessoas essa noite estão mortas, mas Jesus Cristo fala assim, eu sou o dono da vida, vem, eu vou te dar vida. Pessoas que estão morrendo podem ter vida. E após esse homem sair para fora, imagine como que fica aquelas pessoas. Aquelas pessoas que estão ali agora querem se aproximar do defunto, sei lá, né, para ver aquele milagre. E Jesus Cristo fala assim, deixa ele. Está lá no verso 44. Diz assim, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus, deixai-o e desatai-o. O dono da vida, a esperança viva, tem poder para mandar o diabo, seja lá quem for, dizer para você, solta ele e deixa ele ir. Essa esperança viva é Cristo. E essa noite você pode ter esse encontro com a esperança viva. Mas sabe, irmãos, essas mulheres, elas foram transformadas, a área emocional delas. A primeira mulher teve um encontro com a esperança e foi restaurada a sua saúde física. O segundo homem foi restaurado a sua área espiritual, o seu relacionamento com Deus, salvação da alma. E aqui essas pessoas estão sendo restauradas emocionalmente. Suas emoções estavam abaladas, estavam prejudicadas, tinham perdido muito um ente querido. E aí Jesus Cristo mostra para essas pessoas o seguinte, olha, as suas emoções vão ser restauradas a partir do momento que você crer que eu sou a ressurreição e a vida. A partir do momento que você crer, que se você crer em mim, você vai ver a glória de Deus. E quando você vê a glória de Deus, suas emoções são restauradas, a sua vida é restaurada, a sua família é restaurada, todas as áreas da sua vida são restauradas. Se você crê em Jesus. Marta,
soube que a esperança estava vindo. E isso é importante para nós. O verso 20 vai mostrar algo bem interessante. Marta, quando soube que vinha a esperança, ela saiu ao encontro. Irmãos, quantos de vocês sabem que a esperança é em Jesus? Então eu aconselho você, e esse conselho não vou cobrar nada porque é de Jesus, vá até Ele, vá até Ele, vá até Ele, vá até Ele, e acabou. Faça como essa mulher, tenha esse exemplo. Se você sabe que a esperança está indo, se você sabe que a esperança está chegando, você precisa ir até a esperança. O verso 21, 22, mostra que ela creia em Jesus. O verso 22 é o seguinte: também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Ele vai te conceder. Só que tem algo muito importante para nós hoje. Cristo é o próprio Deus, e Ele pode todas as coisas. Essa mulher chamou sua irmã para ver a esperança. Essa mulher compartilhou, verso 28, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, a esperança chegou e te chama. Eu quero dizer para você essa noite, a esperança chegou e te chama. Sua vida, sua família, seu ministério, a esperança chegou e é Jesus. As atitudes dessa mulher, ela foi até onde a esperança estava, ela prostrou-se diante da esperança, e ainda mais, isso aqui é interessante, verso 32, acompanhe comigo aí, por favor. Quando Maria chegou ao lugar onde estava a esperança, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, esperança, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. E aí no verso 33 é o seguinte, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Isso aqui é importante para nós, irmãos. Nos momentos difíceis, a gente precisa ir até onde a esperança está. E sabe onde a esperança está todos os dias? Na sua casa, no seu quarto, porta trancada, quando você pega e se ajoelha e coloca diante de Deus seus problemas, a esperança vai estar lá. A esperança está aqui agora, quando você colocar tudo que você está sendo afligido diante dela. Essa mulher se prostrou diante da esperança, e essa mulher chorou diante da esperança. E é isso que nós precisamos fazer quando nós estamos com qualquer tipo de dificuldade. Prostrar diante da esperança. Chorar, se derramar, confessar, falar claramente para a esperança, abrir o coração para a esperança. E aí você vai experimentar essa esperança viva na sua vida. E eu quero convidar você a se colocar de pé. E quero que você coloque no seu coração esse desejo. E também eu quero dizer para você essa noite, com qual desses personagens você se identifica. E eu quero convidar você essa noite a tomar uma decisão de ir ao encontro da esperança. Eu quero dizer para você que, na verdade, a esperança está aqui essa noite esperando uma decisão sua. Eu não sei o que você vai fazer, se você vai correr para tocar na esperança como fez aquela primeira mulher. Eu não sei se você vai sair pulando por cima dessas cadeiras, se você vai subir em qualquer lugar para ter um encontro com essa esperança. Eu não sei se você vai fazer como essa mulher aqui, que foi ao encontro da esperança, se prostrou diante dela, mas uma coisa eu acredito que você precisa fazer, é ter esse encontro essa noite, em nome de Jesus. Eu quero desafiar você essa noite, a colocar-se na presença dessa esperança. Até mesmo você que está em casa, você que está assistindo, você vai ter essa oportunidade de se prostrar aí diante da sua TV, diante do seu computador, enfim, onde você estiver, você vai se colocar diante dessa esperança. Enquanto vai tendo o cântico aqui, eu quero convidar você essa noite a orar. Seja qual for o seu problema, feche seus olhos e coloque diante da esperança
suas aflições, seus problemas, suas dificuldades. Este ano é o ano da esperança viva para você, para sua família, seu casamento, seus filhos, sua casa, seu trabalho, seu ministério, sua vida, sua alma. É o ano da esperança viva na sua vida.